E a Câmara dos Deputados aprovou esta tarde, em segundo turno, a PEC da transição. A matéria agora vai para o Senado. Vamos a Brasília com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. O texto aprovado teve muitas alterações? Foram 3 alterações, Augusto. Boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Rede TV News. A principal alteração nós adiantamos na edição de ontem daqui do Rede TV News. É que agora, com a aprovação do texto, foi definido que o teto de gastos não terá aquele incremento de 145 bilhões de reais pelos próximos 2 anos. Será apenas para o ano que vem. Com essa mudança, houve um amplo apoio dos deputados hoje à tarde para a admissibilidade da PEC. Agora também ficou definido que o governo de Lula deve apresentar em agosto um projeto de lei complementar com uma nova âncora fiscal que deve substituir o teto de gastos. Agora há pouco, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma coletiva de imprensa e disse que vai reunir o máximo de especialistas possíveis e também ouvir economistas da própria equipe econômica que ele está montando para criar esse projeto de lei e apresentá-lo aqui no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre do ano que vem. A expectativa dele é que haja um amplo debate aqui no Congresso Nacional para que não haja divergências, como aconteceu com a aprovação da PEC da transição. Com essa aprovação da PEC lá na Câmara dos Deputados, houve alteração e, por isso, os senadores precisam analisar novamente. O texto já está aqui no Senado Federal, onde nós falamos ao vivo nesse momento, e daqui a pouquinho vai começar essa votação dos senadores. Hoje à tarde, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, teve uma conversa por telefone com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A informação que nós temos é que aqui no Senado não vai ter uma nova alteração, ou seja, o texto que vai ser aprovado daqui a pouco é exatamente o texto que foi aprovado agorinha, ali na Câmara dos Deputados. Então, a expectativa é que a promulgação da PEC da transição seja ainda hoje. Com o problema PEC resolvido, agora o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, disse que vai se dedicar à votação do próprio orçamento do ano que vem. Ele disse agora há pouco, em coletiva de imprensa também aqui no Senado, que o texto já está finalizado e que a votação vai ser na comissão mista amanhã de manhã e no plenário do Congresso Nacional à tarde. Sobre as expectativas e também as articulações políticas do segundo turno da votação da PEC, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O dia começou agitado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares têm pressa em finalizar as discussões sobre a PEC da transição por causa da votação do orçamento de 2023 e do recesso de fim de ano. Ontem o texto foi aprovado em primeiro turno no fim da noite. Houve mudanças. Os 331 deputados que aprovaram a admissibilidade da PEC decidiram diminuir o tempo em que o governo de Lula terá um incremento de 145 bilhões de reais dentro do teto de gastos. Agora, esse aumento do limite será de apenas 1 ano. Outro ponto polêmico foi o dinheiro que seria destinado ao orçamento secreto. Mais de 19 bilhões de reais serão rateados meio a meio entre o Poder Executivo e as emendas individuais dos parlamentares. Já as verbas doadas por organismos internacionais e países parceiros devem ficar dentro do teto. Com as mudanças do texto na Câmara dos Deputados, a equipe de Lula luta contra o tempo para que a PEC seja promulgada. É que as alterações que foram feitas deverão ser votadas pelos senadores e isso precisa ser feito quanto antes. Como se não bastasse essa correria, a base governista ainda tenta tirar o trecho que determina a criação de uma nova regra fiscal no lugar do teto de gastos. O problema é que nessa PEC trouxe um texto muito perigoso, que é o fim do teto de gastos. O governo vai mandar uma lei complementar com um novo regramento. Isso é um sinal muito ruim para o mercado. Nós temos a responsabilidade de manter o nosso país no trilho da responsabilidade. Por isso que o teto e o regramento fiscal é tão importante, porque o governo vai ter que se comprometer com o equilíbrio fiscal, que eu tenho certeza que o mercado vai reagir mal a esse texto aprovado. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, criticou o presidente Jair Bolsonaro porque durante os 4 anos de gestão, ele furou o teto de gastos em quase R$1 trilhão. Segundo o parlamentar, na prática, o teto não funciona. Esta regra está vencida, esta regra é ineficiente, essa regra não dá previsibilidade. E na economia, deputado Zé Guimarães, se de fato não tem alguma regra fiscal que garanta essa previsibilidade, não vai conseguir atrair investimentos, seja do setor interno do país, seja do setor externo.